Olá pessoal, vamos a mais um momento, a mais um encontro aqui com Gerar Renda sem sair de casa. Bem, nos últimos dias eu venho falado aí sobre o pior inimigo nas vendas, que somos nós mesmos, a nossa mente que nos sabota, né? Os medos, as dúvidas, a insegurança. Falei sobre a arte da guerra nas vendas, que é descobrir as nossas fraquezas, trabalhar em cima das nossas fraquezas e transformar em forças para que possamos vencer a guerra. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, não tem problema, ficou gravado. Nós temos uma playlist aqui na descrição. Temos o link, é só acessar, depois vá lá, visita os outros vídeos com calma, assista, tem muita coisa legal por lá. E o tema de hoje é o que está por trás dos grandes anúncios de vendas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Enquanto isso, eu vou pedir para você compartilhar aqui este vídeo, envie para aquele seu amigo que está com dificuldade em vender, que não tem ideias, quer gerar renda através da internet, não sabe como. Curta também esse vídeo, comente se tiver alguma dúvida aqui, pode deixar aqui seus comentários, depois eu vou responder com atenção, com carinho, tá bom? Então vamos ao tema de hoje. Renata, o que será que está por trás daqueles grandes anúncios de vendas? Vocês já viram publicações famosas, conhecidas, as grandes campanhas de vendas, e não é de agora, de muito tempo atrás, às vezes um anúncio, um comercial que chama muito a atenção, que prende a atenção, que mexe com você. Existem vários exemplos. Tem um que eu acho muito legal. Você conhece aquele anúncio do primeiro sutiã, super famoso? Isso foi lá no início dos anos 80, então assim, entregando a idade. Então aquelas pessoas aí que estão na faixa dos 40 aí vão lembrar, né? Onde passa a imagem de uma menina que ela começa a se comparar com as colegas numa aula de educação física. Então ela olha para si e ela olha para as suas colegas e ela começa a perceber que tem algo diferente. Aí quando ela sai da educação física, que ela vai para o vestiário feminino, aí ela começa a observar que as amigas, todas elas têm um sutiã, e todas elas são da idade dela e ela não tem. Aí ela começa a ficar envergonhada, ela se encolhe assim no cantinho, sabe, do armário dela, abre a porta, fica escondidinha atrás da porta e tira ali, troca a blusa, totalmente envergonhada. E ela chega em casa muito aborrecida, chateada, talvez até frustrada, porque as amigas dela, da idade dela, todas elas têm um sutiã, ela não. E no comercial ela tá acho que na faixa de 10, 11 anos, parece. E então ela se agarra assim no travesseiro, almofada, sei lá o que era, ela se agarra chateada. Só que antes dela chegar em casa, alguém da família tinha colocado uma caixa na cama dela, era um presente. E ela entrou no quarto chateada, aborrecida, porque ela não tinha um sutiã e ela não se deu conta no primeiro momento da caixa. Quando ela larga o travesseiro, o que ela faz? Ela vê que tem aliás, ela vê a caixa, ela larga o travesseiro, ela vai olhar o que tem naquela caixa. Aí quando ela abre é um sutiã e ela fica ali toda feliz, ela troca, ela se veste, ela começa a se olhar no espelho, admirar, porque ela tem um sutiã e ela pode ser como as outras amigas dela. E eu acho esse comercial, ele é interessantíssimo. Ele, até então, é um comercial super curto. Até então, na época, não existiam comerciais que mexiam tanto, ele ficou muito famoso por conta disso. Os comerciais eram muito curtos também, muito objetivos e não mexia com a emoção das pessoas. Esse comercial, esse anúncio especificamente, ele quebrou alguns tabus, porque foi bem na década de 80, de 1980, mais ou menos, final de 1980, um momento em que a sociedade ainda era muito
digamos assim, conservadora, ainda é tradicional, então não, pelo menos na maior parte das mulheres, não havia o diálogo das mães com as filhas nessa idade de 10, 11 anos abertamente para falar sobre temas voltados para a sexualidade, para as mudanças do corpo. Então não se falava, então muito menos se falava sobre a necessidade do uso do sutiã. Isso era uma peça para a fase adulta, então nunca que naquela época uma menina de 10 anos poderia usar um sutiã que desse, que coubesse para ela, né, na fase do desenvolvimento. E é interessante porque ele acabou conquistando, porque ele atendeu as meninas da idade, né? Porque uma menina de 9, 10 anos que ouve, que assiste aquele anúncio, qual é a sensação? Caramba, inconscientemente, né? Alguém está falando para minha necessidade, que é ter uma peça íntima ajustável à minha idade, respeitando o meu desenvolvimento, né? E que eu posso ficar tão bela quanto as minhas amigas. Então mexe com a menina da idade, mexe com a mulher de modo geral, porque até então era um tabu mostrar peças íntimas, né? Então houve assim uma abertura maior para que as mulheres também mostrassem, expusessem, não é nem tabu para que mostrasse, mas houve uma quebra de tabu no sentido de que houve mais abertura para que se pudessem não comercializar, mas falar abertamente da lingerie sem constrangimento, sabe, tire de dedos para falar. Não, falar abertamente, qual o problema? Sutiã, calcinha, que é mal nisso, né? Então houve essa quebra de tabu também. Então essa mulher que observa, que caramba, que começa a perceber, começa a se popularizar a fala em volta da lingerie, da peça íntima, ela começa a se familiarizar com isso também. Então assim, por várias razões, esse anúncio ele se tornou muito popular, ele fez muito sucesso e a partir dele outras campanhas surgiram também com essa mesma lógica. E o que está por trás desse anúncio? O sentimento. Ele mexe com as emoções da pessoa, ele mexe com a menina de 9, 10 anos, ele mexe com a mulher, né? De modo geral. Ele mexe com a sociedade no que se refere à intimidade, no que se refere à sexualidade indiretamente, né? Então, usou-se um sentimento por trás. Nossa, Renata, não estou entendendo como assim usou um sentimento por trás do comercial. Existe um cara que se chama Gary Albert, que ele foi um grande copywriter, e ele fala que o que faz gerar conexão com as pessoas são os sentimentos, né? Então as grandes campanhas trabalham, usam as emoções para poder gerar conexão. Então nesse comercial específico foram usadas emoções para que pudesse gerar conexão. Não é à toa que a menina de 9, 10 anos criou uma conexão com o comercial, não é à toa que a mulher criou uma conexão, não é à toa que as pessoas de modo geral criou-se a partir desse comercial uma conexão. E qual foi o sentimento? Foram vários, mas existem alguns sentimentos básicos. Gary Albert ele fala de orgulho, ele fala de amor, ele fala de medo, ele fala de inveja, ele fala de vários sentimentos. Ele divide em grandes blocos: sentimentos relacionados à dor e sentimentos relacionados a desejo. Ele traz alguns sentimentos como os sentimentos base para gerar conexão e que são base porque eles desencadeiam outras sensações, outros sentimentos. Então, no exemplo do comercial, por exemplo, que redundância, no exemplo do comercial do primeiro sutiã, há uma série de sentimentos, mas há um sentimento que ele se torna base para os outros, que é a inveja. Ah, Renata, inveja? Como assim?
Se vocês assistirem o comercial, depois eu convido vocês a assistirem. Assistam o comercial, joguem lá no Google, lá, meu primeiro sutiã. Vocês vão ver. Peguem o original, tá? Vocês vão ver lá o comercial. E vocês vão entender melhor. Quando a menina ela se observa, e ela observa a colega, as colegas, ali é uma comparação dos seios dela em formação para os da colega, né? Quando elas vão para o vestiário, quando ela vai para o vestiário trocar de roupa, que ela observa as amigas, ela percebe, já havia percebido que havia algo diferente, né? No vestiário, ela percebe, ela consegue identificar o que tornou essas meninas diferentes dela. O sutiã, que valorizou mais, deixou elas mais bonitas. Enquanto a menina não tinha, então ela se sentia feia, né? Quando ela olha para as meninas, desde lá atrás, na aula de educação física, já a comparação, ela provoca a inveja. Nossa, o que elas têm de diferente que eu não tenho? Só provocou também uma curiosidade, mas a base foi a inveja. O que elas têm? Quando ela chega no vestiário que ela consegue identificar o que tem, a diferença que é o sutiã, de novo vem a inveja. Porque ela começa a olhar para um, tem sutiã, ela olha para outro, tem sutiã, olha para outro, tem sutiã. E ela não tem. Aí o que acontece? Ela se sente envergonhada. Poxa, todo mundo tem, menos eu. E ela se esconde. Talvez por medo das amigas zombarem dela, não sei. Ela se sente muito envergonhada. E ela chega aborrecida em casa. Por quê? Tudo por conta da inveja. Porque ela queria ter o que ela não tinha. Ela queria ter o que as amigas tinham e que ela não tinha, que era o sutiã. Então, por conta disso, ela ficou envergonhada, ela se sentiu frustrada, ficou aborrecida, né? Até ela ter. Quando ela recebe, ela fica encantada. Então, o que está por trás, neste comercial, ele usou a inveja, a comparação, para que pudesse produzir a inveja. E, na verdade, a pessoa que criou trouxe um cotidiano, trouxe uma situação do cotidiano, de qualquer menina, né? Então, isso ajuda a gerar conexão. Então, o comercial não tem uma palavra, ele só tem as imagens e a música, né, que ajuda também. Mas qual foi a base ali através das imagens? A inveja, a comparação que produziu a inveja que formou a base para frustração, para vergonha, para outras sensações, entendeu? E o que seria isso? E assim, por que o sentimento, Renato? O que tudo isso tem a ver? Eu já venho falando há um bom tempo de que a gente consegue vender mais quando a gente gera conexão. E a gente consegue gerar maior conexão quando a gente consegue intensificar os sentimentos, as emoções. Então, a pessoa que já tem um sentimento de medo, por exemplo, a gente usa esse sentimento na nossa comunicação, ela vai intensificar a comunicação com essa pessoa. Vai gerar uma conexão, na verdade, né? Vai intensificar vai intensificar o sentimento e vai criar a ligação, vai criar a conexão. Então, quando a gente usa o sentimento, a gente consegue se comunicar melhor. E se comunicando melhor, gerando conexão, há uma possibilidade maior de a gente convencer a pessoa de comprar algo de nós. E aonde eu quero chegar com tudo isso? Hoje não vai dar tempo de falar tudo, temos ainda algumas coisas para falar. O que eu quero falar é que nas vendas existe uma técnica, eu já falei sobre isso também, que é copywriting, onde a gente pode se comunicar com a pessoa, utilizando a emoção, gerando conexão, de modo a conduzir essa comunicação, de forma que gere uma ação por parte da pessoa como um resultado, né? Eu vou falar melhor sobre isso na próxima aula, porque é mais complexo, né? Então, o que eu gostaria de destacar, por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Então, a inveja, que é um dos sentimentos básicos que o Gary Albert fala, ela é baseada através de comparação,
A gente pode utilizar a inveja, esse sentimento. E outra coisa, a gente não pode, a gente tem que ser livre de qualquer julgamento no que se refere a sentimentos. Sentimentos são sentimentos. Não existem sentimentos ruins ou bons, são todos sentimentos. Então não olhe a inveja como um sentimento ruim. Pode ser um sentimento bom também. Então, assim, a gente tem que ser livre para quem trabalha nessa área, quem trabalha com vendas, com negócios online ou físico também. Tem que, sentimentos não tem bom ou ruim, são sentimentos. Então, por exemplo, a inveja, como no comercial, pode ser usado para intensificar, a gente pode utilizar através de comparação. Posso falar melhor sobre isso em outro momento. Outro sentimento que é muito interessante, que ele é praticamente universal, o medo. O sentimento de medo ele é caracterizado pela eminência de perder algo, ou seja, a pessoa tem a sensação de que vai perder algo muito importante. Então ela tem medo porque é um risco de perder alguma coisa muito valiosa, alguma coisa muito importante. Esse sentimento ele pode ser utilizado na maioria dos produtos. Aliás, acho que em todos, praticamente, né? Exemplo que a gente pode utilizar o medo. Vamos supor um produto de emagrecimento. A gente pode utilizar o medo contando uma história de uma pessoa que precisa emagrecer, precisa ter um hábito de vida saudável, porque senão vai comprometer a saúde. E para intensificar ainda mais o medo, pode dizer o seguinte, você já está com a glicose alta, observe aí o que tem acontecido com o seu quadro de saúde. Até quando você vai esperar a sua glicose subir mais? Vai esperar ter o quê? Provocar uma diabetes por conta disso e não ter mais recuperação. Ou seja, eu tô alertando a pessoa sobre um risco de perder a qualidade de vida, de perder parte da sua saúde por conta de um erro, né? Que é não se cuidar, que é não treinar, que é não fazer dietas, que é não cuidar da alimentação, enfim. Então, eu posso falar melhor em outro momento, mas só para vocês entenderem que nas grandes campanhas, é só pensarem nas grandes marcas. Observem os anúncios, observem o que está por trás do anúncio. E eu vou deixar um exercício para vocês, só para poder facilitar e para ajudar na compreensão. Pensem no anúncio que vocês gostem muito, muito. Pode ser antigo, pode ser recente, tanto faz. Pensem no anúncio. Assista esse anúncio. Só que assista agora com o olhar não só de quem talvez seja cliente, não. Observe o que está por trás desse anúncio. Qual é o recado que tem ali atrás? E qual é o sentimento, não que você está sentindo, mas o que a pessoa que produziu o anúncio está tentando provocar em você. Então, tente observar qual é o sentimento. Vão surgir vários, mas pense em um que predomina. Tem um sentimento que predomina, que é o base, que é o sentimento base, que a partir dele irão desencadear outros sentimentos. Então, pense qual é o principal sentimento desse anúncio, tá? Na semana que vem eu vou entrar sobre copy, que a gente fala de... Na copy a gente traz a questão do sentimento. Então, eu vou começar a tratar sobre copy para vocês, tá bom? Hoje o tempo está praticamente esgotado, não dá para falar muita coisa sobre copy, então vai ficar para semana que vem mesmo. Então, um grande beijo para vocês e nos vemos no próximo encontro.